que muitos eventos aí, a maioria dos eventos, a galera tem que se preocupar muito em olhar, pô, beleza, esse gasto aqui tem que ser efetivado, mas qual que é a minha margem de negociação aqui para quando que essa grana sair ou não, né? No Ened, por exemplo, a gente tinha empresas que eram parceiros do MED, assim, que a gente só pagou depois do evento, né? Então, os moleskines que vocês compraram na lojinha lá do Ened 18, quem foi? Eles, por exemplo, eles foram 100% pagos depois do evento. Então, eles chegaram lá, a gente fez a revenda deles e a gente só pagou o fornecedor depois do Ened, porque era um grande parceiro, assim, do MED que confiava na gente. Então, olhar para esse lance de fluxo de caixa não como uma parada imutável, pô, a gente tem que executar esse gasto aqui, mas como algo que vocês podem e devem negociar com fornecedores, assim. Então, pô, todo contrato que vocês conseguirem jogar para frente e o pagamento, sei lá, tem um puta gasto de infra aqui, mas a gente executa 30% dele antes do evento e 70% depois. Isso pode ser possível, assim. Então, olhar para essa questão do fluxo de caixa como algo que pode ser mitigado ou evitado através de negociação de contratos. Assim, essa é uma grande dica. E a outra eu reforço de consciência sobre o que está acontecendo. Então, independente do que está rolando em operacionalização, do caos do evento, vocês não esquecerem do papel assim, de realmente controlar o que está entrando, o que está saindo e realizar projeções do que pode acontecer, assim, porque todo evento tem que ter um plano de contingência. Qualquer problema que acontecer, qualquer problema significativo que acontecer durante o evento, vai ter um impacto dentro da corredoria financeira, né? Então, no Ened 17 a gente teve um puto problema com o fornecedor de alimentação do centro lá de convenções que não estava conseguindo alimentar todo mundo, aí teve qual que é a solução para esses problemas que acontecem? Renegociar contrato, e isso implica custos, né? No Ened 18, qual foi o problema que rolou? O problema que rolou foi com transfers, que como a gente resolve esse problema? A gente contrata novos transfers e isso gera uma puta de uma saída. No Ened 19, vai ter algum problema que a gente não sabe ainda, que esse problema vai implicar em gastos não previstos pela coordenadoria financeira. Então, não se iludam, né? O Ascenda vai rolar alguma treta que vai implicar em gastos não previstos durante o evento. Então, estejam preparados para isso e façam um plano de contingência para vocês lidarem com isso da melhor forma e não pirarem quando o problema acontecer, né? Acho que esse choque de realidade é muito importante, assim, porque evento realmente é imprevisível, assim. Então estejam preparados. Acho que essa é a grande dica, assim. Show. O Marcos tinha me chamado em inbox porque ele surgiu uma dúvida ali. Aí, Marcos, pode mandar. Boa. Boa noite, pessoal. Eu sou o Marcos, estou aqui no Vale do Aço. Eu queria fazer tirar umas dúvidas bem pontuais com vocês, que foram surgindo aqui mesmo quando a gente ia discutindo, em especial quando a gente for montar o planejamento financeiro. Primeiro, com relação ao lucro que a gente vai ter no evento, né? Querendo ou não, esse lucro vai voltar para a criação do novo núcleo. Então, é importante a gente ter, né, uma base assim mesmo, pelo menos de caixa. Eu queria saber como que a gente poderia calcular esse lucro, sabe? Se a gente passa ele em porcentagem na hora de colocar o valor do ingresso, se a gente define o valor que a gente gostaria de ter em caixa no início do nosso novo núcleo. Enfim, uma coisinha mais ou menos assim para a gente poder direcionar na hora de ter esse lucro. O segundo ponto é com relação aos investimentos. Então, por exemplo, a gente tem a gente vai vender camisa, vamos vender copo, vamos fazer uma lojinha mesmo assim do evento. Até que ponto que vale a pena investir nisso, né? Porque pode ser que a gente tenha até prejuízo caso a gente não venda. Enfim, é uma coisa que fica muito incerta, acaba, em especial num evento como o nosso, que já tá bem apertado assim, nos gastos assim, que a gente está tendo. Enfim, acaba sendo um risco bem grande, até que ponto vale a pena a gente investir em um outro produto, ou não vale a pena investir em um ou outro. E por fim, o terceiro ponto, né, é com relação até o que o Ricardo estava falando agora, né, de contornar os riscos. Então, por exemplo, chutando, a gente está calculando nosso evento para 120 pessoas, mas pode ser que, né, de última hora dê lá 80, 90 pessoas, e nossos custos são muito fixos, né? Então, por exemplo, o custo que a gente vai ter para 50 pessoas é muito parecido com o custo que a gente vai ter para 150. Então, realmente, a gente teria um prejuízo caso a gente não batesse uma margem ali de pessoas que a gente tá trabalhando. E como que a gente poderia contornar isso nessa situação, sabe? Para a gente não sair no prejuízo. Evitar algum gasto, algumas coisas que são contornáveis assim.
Boa, Marcos. Vou dar minha opinião, o Henrique também pode dar a dele, caso ele discorde também. Eu acho que, assim, o primeiro ponto com relação a lucro, velho, tem algumas formas, né, por exemplo, não tem um jeito certo. Uma das formas é, histórico, analisar o histórico de um evento e tentar calcular um lucro com base nisso. A gente não tem Procenda. Se é um evento que está dentro da estrutura de custos de uma organização, por exemplo, o lucro pode ser um percentual de todo o lucro que essa organização quer ter, que ela vai dividir, que vai ser derivado de cada uma das fontes de receita dela. Também não é o caso. E aí eu vejo que talvez uma possibilidade que possa ser um bom norte para vocês é tentar entender isso. Qual que é o caixa que a gente gostaria, né, de começar o núcleo Vale do Aço? Então, talvez, será que seria o valor necessário para regulamentar ele e poder começar a operação? Sei lá, vamos supor, R$ 1.500 é o que vocês precisariam para criar um núcleo juridicamente, ter tudo isso certo e tudo mais, e poder começar a rodar. Talvez seja um bom ponto de início, né, de entender que, pelo menos isso aqui a gente precisa ter de lucro. Não quer dizer que se limita a isso e nem quer dizer que vai dar isso, né, porque eu acho que é um norte que aí vocês acabariam tendo que trazer para efetivamente dentro do planejamento financeiro de vocês e consultar, hoje, nessa estrutura de custos e de receita que a gente consegue chegar em 1.500? Talvez não. Talvez mesmo esgoelando o evento o máximo possível na estrutura de custo, o máximo que a gente consiga chegar seja lá, 1.200. Então, não tem como também sacrificar o evento para chegar numa margem de lucro que é irreal. Mas, por outro lado, talvez, vocês podem conseguir chegar numa análise que, uma possibilidade de lucro não é só 1.500, é 2.000. Então, por que a gente se limitaria a 1.500 nesse sentido? Então, eu acho que, na verdade, o que existe é o ponto de partida, e aí eu acho que é vocês analisarem, qual que é o caixa que a gente gostaria de começar no ano que vem? Esse é o ponto de partida. A partir disso, é trazer esse número para dentro das projeções de vocês e tentar entender, ele é um número muito otimista ou ele é um número muito pessimista? E aí vocês conseguiriam tentar adequar ele de alguma maneira. Rick, você quer comentar sobre essa e aí a gente passa uma por uma? Pode ser. Eu ia falar isso, assim, né? Tipo, às vezes quem tá organizando o evento se fecha no evento, né? Mas, todo evento MEG faz parte de uma estratégia maior do que o evento ensina. Então, sei lá, o Ascenda vai fazer parte de uma estratégia dos novos núcleos, assim como o Eneg é um puta ator da estratégia da federação e da confederação em todas as edições. Assim. Então, você não pensar como coisas separadas é o grande ponto de partida. Né? Então, e assim, talvez isso force vocês a levarem a clareza que às vezes ainda não existe, né, sobre esses novos núcleos, né, que o Jimmy falou. Qual que é o anseio estratégico onde o Ascenda tá inserido, assim, né? Qual que o tanto de, igual o Jimmy falou, o tanto de lucro que o Ascenda precisa gerar para os núcleos atingirem os seus anseios para 2020, por exemplo, né? Assim como o EMEG entra dentro da estratégia da FEGENG, o ENEG entra dentro da estratégia do Brasil Júnior. Então, esse vício de pensar com algo separado, vamos chutar um valor aqui e ver se a gente consegue, não faz sentido, porque esse valor ele vai se inserir dentro de uma estratégia bem maior do que o Ascenda em si, né? Então, não fazer essa separação. E, lógico, depois é você ir conciliando, né, as pontas, né? Porque é muito doido, assim, quando a gente fala de, sei lá, o Eneg tinha, por exemplo, 3 objetivos principais, que era o ser o maior e melhor Eneg da história, e isso significava, o Eneg que deu mais lucro da história, o Eneg com o maior número de inscritos e o Eneg com o maior NPS, né? Essas coisas, elas entram em conflito demais, assim, demais, né? Eu lembro que quando eu estava entregando o PF, a gente tinha um lucro que a gente almejava, a gente já tinha, igual você falou, a gente já tinha esses centros de custos que eram basicamente fixos de infra, né? E a gente tinha que entregar uma projeção de estratégia de loteamento com preços dos ingressos e uma projeção de lucro, né?
Só que essas coisas elas têm que conversar para você juntar tudo isso num planejamento financeiro estratégico, né? Aí, pô, a puta dificuldade que a gente teve é você não pode fazer inscrições super caras, porque isso aqui vai comprometer a sua meta de número de inscritos, mas também você também não pode fazer inscrições super baratas, que isso aqui vai comprometer a sua meta de lucro, né? Então, a partir dos seus anseios, assim, que tem que vir lá de trás da organização núcleo antes do evento, a partir disso você vai conciliando essas coisas que parecem ser dicotômicas, assim, a princípio, né? Aí é um exercício, um puto exercício de você navegar nesse labirinto aí até chegar naquilo que faz sentido para todos os anseios do evento, assim, seja de número de inscritos, seja de satisfação e seja de lucro. Então, eu partiria desses anseios que são maiores do que o evento, que a gente acaba esquecendo na maioria das vezes. Marcos, rola você relembrar a segunda? Claro, é mais com relação bem pontual assim mesmo à lojinha mesmo do evento, que a gente vai ter que fazer um investimento para comprar algumas coisas, né, camisa pro pessoal comprar, caneca, adesivo, essas coisas. Até que ponto vale a pena colocar isso né, como um possível risco da gente talvez ter um prejuízo ou não gerar tanto lucro assim, de não vender elas, por exemplo. Boa. Cara, na minha opinião, eu acho que o perfil do coordenador financeiro acaba sempre influenciando muito nisso, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que o tempo inteiro que eu lidei com finanças, eu tenho um viés extremamente pessimista. Eu sempre acho que, tipo assim, as vendas vão ser muito baixas e tudo mais, mas, é o meu perfil psicológico. Ao mesmo tempo, eu trabalhei com várias pessoas que eram muito otimistas e tudo mais. Então, eu acho que vai muito do perfil de vocês, e aí talvez o que pode ajudar nisso é fazer uma análise de risco do que vocês podem abrir mão caso não se gere a receita que vocês esperam, né? Por exemplo, pô, hoje no PF de vocês, vamos supor que está previsto que teria, sei lá, R$ 1.500 de lucro. Vocês pretendem vender tantos tipos de produtos, então vão pôr 4 tipos de produtos e tanto de cada tipo de produto. Né? Vocês estão correndo o risco de sacrificar esse resultado que vocês já têm para poder maximizar o resultado ainda mais. E aí o que pode acontecer por um lado, vocês podem sim conseguir mais lucro e aumentar esse resultado, por outro lado, vocês podem vender muito menos do que se planejou e só corroer esse resultado que vocês teriam. E aí eu acho que é justamente uma análise de risco nesse sentido, de, quantas pessoas a gente vai ter no evento, quantas unidades de produto a gente está tentando vender nesse momento, o que pode ajudar nisso na minha concepção? Trocar uma ideia com os núcleos atuais. Talvez buscar qual é o núcleo atual que tem um perfil mais parecido em termos de tamanho de rede e que os seus eventos, né, tinham uma rede mais ou menos desse tamanho, talvez o Centre, não sei, e qual que era a média de vendas que eles tinham por evento, né? Acho que pode ser um bom norte para se partir, porque aí vocês pelo menos teriam algum embasamento de, 20% da galera que vinha aqui, por exemplo, vai comprar, ou 40% da galera vai comprar, enfim. E aí eu acho que outro ponto que o Rick tinha comentado, né, a questão de contrato, seria uma parada sensacional de se conseguir também. Então, se vocês conseguissem qualquer tipo de negociação com quem vai fornecer isso, para pagar o mais posteriormente possível, seria ótimo. Ou se vocês não conseguem postergar o pagamento, talvez vocês consigam antecipar a receita. Por exemplo, ao invés da pessoa só pagar esse item no dia, por que não talvez lançar uma espécie de lojinha antes? Então, vocês têm o produto está pronto, a camisa é R$ 20, tal é tal coisa, é tal valor, lança isso para a rede antes e, sei lá, coleta, por exemplo, uma análise de interesse. Tenho tantos inscritos. Galera, qual que seria mais ou menos o interesse de vocês? O que vocês comprariam e tudo mais? Vocês conseguiriam ter uma previsão aproximada, né, do que essa galera está pretendendo comprar. Ou, por outro lado, uma espécie de lojinha antecipada também. Então, galera, todo mundo que quiser comprar a camisa antes, às vezes até por um valor menor do que seria vendido no dia, não sei. E aí você já garantiria que essa receita entrasse antes do evento e isso ajudaria a minimizar o risco de vocês acabarem dependendo somente do dinheiro, que é lucro do evento, que seria tecnicamente o lucro do evento, para pagar tudo isso também. Acho que são algumas possibilidades. Boa. Eu acho que
nesse último ponto do Jimmy, aí, um negócio interessante que a gente fez, que o Ened19 replicou, foi a lojinha online, né? Na real, você não precisa ter o produto físico na sua mão para você começar a vender. Então, o que a gente fez, basicamente, foi estabelecer a loja online, colocando todas as artes lá, as artes da camisa, do Moleskine e tudo mais. É uma estratégia de antecipação de receita e de projeção do que vai rolar, né? Então, por exemplo, o percentual das camisas azuis e brancas que a gente produziu também foi baseado no número de pedidos que a gente teve no Portal BJ pela lojinha. Então, você consegue fazer essa projeção, dá para montar, né? Talvez não seja tão simples, mas dá para montar essa projeção de interesse, porque quem que anima comprar, quem que anima comprar antes, e dá para fazer isso tudo antes de mandar para a confecção e você, de fato, contratar esse serviço, sim. Mas eu acho que o Jimmy resumiu muito bem em falar sobre análise de risco, né? Porque, de fato, a lojinha pode ser um puta de um diferencial e pode ser um prejuízo, sim. Exemplos. O Ened17, ele só teve lucro por causa da lojinha. O Ened17 tem mais ou menos, teve um lucro baixíssimo por causa de várias tretas que rolou, foi um lucro de R$17 mil mais ou menos, e a lojinha sozinha teve um lucro de R$66 mil. Então, se a lojinha não tivesse rodado, o Ened17 saiu no prejuízo. Por outro lado, o Brasil Júnior, por exemplo, ano passado teve prejuízo com as camisas que ela levou para a Ened, por causa da projeção. Então, o Ened em si teve um lucro baixíssimo com a lojinha e a Brasil Júnior chegou a ter prejuízo. E isso foi porque as duas organizações projetaram que iam vender muito mais do que de fato vendeu. Então, eu acho que, assim, analisar qual que é o cenário de vocês, se vocês vão depender da lojinha pra caralho para ter lucro, então isso significa fazer um puta esforço de venda. O que o Ened17 fez deu certo, por exemplo. Ou se vocês não estão tão dependentes da lojinha para o lucro que vocês querem obter, às vezes fazer uma compra mais pessimista, igual o Jimmy falou, e você provavelmente vai esgotar os itens que você comprou para a lojinha durante o evento. O último ponto que eu colocaria é que essa decisão de fazer a lojinha ou não, eu acho que não é uma decisão 100% financeira, assim, né? A gente está falando sobre o primeiro evento de um núcleo que vai surgir aí, o tanto que é necessário de vocês comunicarem a marca do novo núcleo, o quanto que é necessário de vocês fazerem a galera absorver essa nova ideia, e o quão massa seria, por exemplo, o pessoal no Prêmio Fejeng, sei lá, em algum evento, ou no Ened, estarem andando lá em Gramado com a camisa do núcleo que vai surgir no ano que vem, assim, né? Então, eu acho que é ter todo esse cuidado de análise de risco e realmente ver do ponto de vista financeiro o que é interessante ou não para o evento, mas analisar o que a lojinha contribui de uma ótica não financeira, mas de uma ótica de fortalecimento de marca, de comunicação, de articulação com a galera e tudo mais. Então, pesar tudo isso para vocês verem se vocês vão fazer uma aposta mais forte na lojinha, tal qual a gente fez no ano passado e não deu tão certo, e pode dar certo, lógico, ou se vocês vão fazer uma aposta mais conservadora de vender só o que é necessário lá para a gente, por exemplo, comunicar e a galera começar a absorver essa ideia mentalmente do novo núcleo, né? Então, acho que são várias variáveis aí que, dependendo da situação de vocês vão decidir quantidade de produtos e preço e tudo mais. O último ponto, acho que a gente já foi bem contemplado, assim, vocês já falaram bastante de como que a gente poderia converter, aliás, corrigir em caso de ter algum prejuízo, um risco assim mesmo de chegar em cima do evento e a gente estar no vermelho. Mas assim, só uma coisa bem pontual. Como que a gente poderia definir as prioridades dos nossos gastos, né? Então, por exemplo, a gente tem gasto de time, gasto de conteúdo, gasto de infra, vários gastos assim que quando a gente chegar em cima do evento, talvez a gente tenha a noção que foram a mais do que a gente estava planejando que a gente ia gastar, ou que a gente ia arrecadar, tá abaixo do que a gente está gastando. Como que a gente define a prioridade assim de, isso aqui a gente consegue eliminar logo em cima do evento assim mesmo, e evitar, por exemplo, a gente tomar prejuízo, porque realmente a gente está muito em cima, assim, sabe? É pouca gente participando, os nossos gastos estão bem altos assim mesmo, então a gente estava com bastante dúvidas, assim, sabe? Caso a gente tivesse algum problema com relação aos inscritos assim mesmo, a gente talvez tenha que eliminar algum gasto em cima.
Boa. Cara, eu acho que o primeiro ponto vem desde do PF, né, que é ter uma descrição e uma cenarização muito boa dos gastos. Por quê, né? Pô, se você consegue pelo menos entender ali o que que é um gasto essencial e o que que é um gasto não essencial, é uma parada simples e A ou B, mas já te ajuda a saber que, tipo assim, velho, deu um pau de qualquer coisa, sei lá, custa R$ 100 que não está planejado, você já sabe muito bem para onde olhar e onde que você tem que cortar e de onde você não pode cortar. Mas existem muitas possibilidades, né? Ranquear como 1, 2 e 3 em nível de prioridades, enfim. Eu acho que o que talvez pudesse ajudar em uma parada de última hora fosse, tipo assim, por exemplo, ano passado no Prisma, na FEGENG, a gente teve esse problema de inscrição muito abaixo, e aí foi um trampo de, tipo assim, 48 horas para salvar o evento, porque o evento ia dar prejuízo e não era pequeno, e a gente conseguiu fechar o evento com um lucro razoável ainda, quase dentro do otimista, que foi né, velho, o que salvou nesse momento foi isso que o Rick comentou de renegociação de contrato, tipo assim, velho, contrato pode ser renegociado até o momento que você pagar, às vezes até depois de você pagar dá para negociar, então eu acho que é ter isso, um bom relacionamento com o fornecedor salva muito nesses momentos. Lá, por exemplo, a gente já estava com tudo, o contrato assinado e tudo mais com o cara, o evento veio com uma projeção menor e tá, além das outras estratégias, umas que a gente fez foi, colamos no cara e negociamos no pé dele até ele abaixar, o cara baixou, tipo assim, 20% do custo de infraestrutura, depois do contrato assinado, depois de todas as negociações que a gente já tinha tido. Outro, né, buscar fontes de receitas alternativas. Lá, por exemplo, a integração era uma coisa que até 2 dias antes do evento a gente não tinha uma visão tão estratégica para ela. Cara, deu 48 horas antes do evento, a gente precisava de fonte de receita, a gente trabalhou um comercial na integração para vender, nossa senhora, fez um mix bacana de produto ali, trabalhou bem com a galera, comunicou muito bem sobre a integração e tudo mais. A integraçãozinha ali, que foi um bar pequeno, conseguiu dar um puto lucro. E aí eu acho que é bom vocês terem isso mapeado. Ter esse PF já muito bem estruturado nesse sentido, ter um bom relacionamento com os fornecedores e negociar até, tipo assim, enquanto vocês puderem negociar, é negociar. E aí eu acho que é justamente deixar quem trabalha com essa negociação do fornecedor, tipo assim, velho, tem que ser gente cara de pau, que vai cobrar até o cara falar cala a boca. Enquanto o cara não mandar calar a boca, ainda tem brecha para negociar. Entender quais fontes de receitas podem ser potencializadas, né? Tipo assim, a gente emocionalmente trabalha no limite da fonte de receita, né? A gente está fazendo o nosso melhor e tudo mais, mas, cara, a partir do momento que começa a dar problema, o nosso melhor nunca é o melhor. Sempre aparece um novo topo aí, tanto de cortar custo quanto de se virar para arrumar receita nova. Então, eu acho que ter isso em mente também do que pode ser trabalhado, pode ajudar. E eu acho que talvez, Henrique, se você puder comentar um pouco sobre o cenário caótico no PF também, seria uma boa. Boa. Eu acho que, por exemplo, dando o exemplo da Enege, a gente chegou por muito tempo, né, no esforço pré-evento de inscrições, assim, muito abaixo do que a gente tinha planejado no pessimista, né, que acabou sendo revertido no final, mas o que rolava foi a gente trabalhar com cenários internos, assim, então a gente tinha para o conselho, transparente, assim, cenário pessimista, moderado e otimista, e quando a gente viu, a gente tinha que começar a trabalhar com outro cenário, que foi o cenário caótico, né, de menos de 4 mil congressistas em Ouro Preto, assim, e isso significa você abrir sua cabeça e falar assim, se pá, vai dar um pau que a gente não esperava, né, o que a gente vai fazer? E isso significa, uma repriorização de gastos. Então, o gasto que a gente tinha dado como essencial, ele é realmente essencial, vamos revisar isso aqui. E a grande dica, assim, né, que eu acho que às vezes a galera peca, esses gastos não prioritários que estão associados a um cenário mais otimista de inscrições, de receitas em geral, esses gastos eles têm que ser executados o mais tarde possível, assim. Então, por exemplo, no PF inicial que a FEGENG mandou para o processo seletivo da Brasil Júnior, tinha alguns gastos, por exemplo, do cenário otimista, que eram executados em dezembro do ano anterior, sacou?
Então, como que você executa um gasto que depende de um cenário que você não tem nem ideia se vai ser concretizado ou não, sacou? Então, tipo, todos esses gastos não essenciais, não prioritários, se você puder jogar para o dia do evento, não, pô, material da gráfica que dependendo a gente vai cortar. Mano, joga por mais tarde possível quando você tem certeza do qual cenário você tá. Porque se você jogar por gastos desse tipo para trás e você não converter no cenário que você queria, você pode entrar no vermelho, você pode, pô, ter prejuízo no seu evento. Então, a questão, pô, são poucos dias aí, mas faz uma timeline, né? Pô, quais são os gastos essenciais e quais são os gastos não essenciais e quando que a gente vai ter essas informações para a gente tomar essa decisão de executar ou não esses gastos não essenciais, assim. Então acho que essa é a grande dica e eu boto muita fé também no que o Jimmy falou de, pô, quando você está ali no cenário caótico dentro do evento, você tem que ser criativo. Então, você nem que seja de, pô, você mandar a lojinha para festa, para a galera comprar itens da loja de copo na festa, ou você, pô, criar combos, essa parada que rolou no Prisma, rolou na NED 17, pô, como é que a gente cria combos aqui para aumentar a venda desse produto, mesmo que a gente perca um pouquinho de margem, a gente ganha um pouquinho de volume. Então, pô, na hora, durante o caos ali, é muito importante que a planejadoria financeira tenha criatividade também. Então, acho que esses dois pontos de você criar uma timeline e jogar os gastos menos prioritários mais tarde possível, com regulamentação de contrato e tudo mais, e você ser criativo na hora do caos também, né? Porque é difícil manter a calma num momento desse, mas é necessário, assim, você, pô, tá um caos, como que a gente resolve esse problema de forma criativa e pensar fora da caixa de fato, assim. Perfeito, pessoal. Muito obrigado mesmo. Boa demais, galera. Bom, então a gente vai encerrar por aqui hoje. Acho que passamos um pouquinho, estourando um pouquinho o tempo, mas, pô, valeu demais a presença de vocês, Ricardo, Jimmy, muito obrigado mesmo aí por vocês terem vindo, trocar experiência, dar uma dica aqui pra galera, com certeza foi válido demais. Eu acho que essa mentoria aí, nem que seja só um pouquinho aí, uma horinha aí de mentoria, mas já é muito válido. E galera aí que precisar também dos meninos, pô, é só procurar aí. Eu tenho certeza que eles estão aí super dispostos a ajudar a gente para fazer esse evento acontecer. O Jimmy tá lá no grupo, então, pô, é só chamar que a gente vai fazer acontecer aí o melhor evento possível. Show de bola, galera. Obrigado aí pela oportunidade. Boa noite e continua à disposição. Pode pegar meu WhatsApp aí com o Caneco, tranquilo. Boa, galera. Tamo junto. Vocês têm meu contato. O que precisarem aí, tô sempre à disposição também. Um abração. Boa, galera. Boa noite para vocês. Valeu, gente. Abraço. Valeu, pessoal.